E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Você não vai acreditar no que está surgindo nos bastidores do futebol brasileiro. Parece que o Palmeiras está mirando alto e ninguém menos que Jefferson Júlio Soteldo Martínez, aquele talentoso ponta-esquerda venezuelano que tem brilhado no Fluminense, está na mira do Verdão. O simples rumor já começou a provocar uma verdadeira avalanche de reações nas redes sociais e entre torcedores. A ideia de ver Soteldo vestindo a camisa verde e branca deixa muitos admiradores perplexos, porque estamos falando de um jogador que conquistou a torcida tricolor com dribles desconcertantes, arrancadas fulminantes e passes precisos que viraram verdadeiros cartões de visita em meio-campo. O clima de especulação é intenso, e o rumor de que o Palmeiras estaria disposto a abrir uma proposta milionária mexe diretamente com o coração do torcedor carioca, que já começou a expressar revolta e incredulidade, questionando se estamos diante de uma possível traição. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria palmeirense tem estudado há meses o perfil de Soteldo, avaliando não apenas sua habilidade técnica, mas também sua capacidade de se encaixar no estilo de jogo do time, e que a negociação poderia incluir cifras que movimentariam o mercado de transferências de maneira impressionante, algo que, se confirmado, mudaria completamente o cenário do futebol brasileiro. O impacto de uma possível saída de Soteldo do Fluminense para o Palmeiras é algo que vai muito além de simples números e estatísticas. Estamos falando de um jogador que, nos últimos anos, se tornou sinônimo de criatividade e explosão em campo, capaz de decidir partidas com um passe ou uma arrancada solitária. A torcida do Fluminense, acostumada a ver jovens talentos despontarem e se tornarem ídolos, já começou a reagir com uma mistura de indignação e preocupação. Imagine só, um atleta que parecia estar construindo sua história em um clube, sendo alvo do Verdão, um rival que não mede esforços para conquistar estrelas do futebol nacional e internacional. As redes sociais fervem. E já é possível ver debates acalorados sobre o que motivaria Soteldo a considerar essa mudança, se seria apenas uma questão financeira, ambição por títulos ou a simples oportunidade de jogar em um dos clubes mais estruturados do país. Entre rumores de bastidores, informações vazadas e especulações de jornalistas próximos ao mercado, o cenário é de pura tensão. E o suspense só aumenta à medida que cada dia passa sem um posicionamento oficial do Fluminense ou do jogador. Alguns especialistas do futebol já começam a levantar hipóteses sobre como Soteldo poderia se adaptar ao Palmeiras, e a conversa é intensa. Estamos falando de um clube que historicamente busca jogadores de impacto, mas que também exige disciplina tática e intensidade constante. A pergunta que muitos se fazem é se o estilo irreverente de Soteldo no Fluminense vai se encaixar na filosofia palmeirense, que combina toque de bola, velocidade e precisão nos momentos decisivos. Além disso, há o fator psicológico. Deixar um clube que o projetou para seguir em um rival direto pode gerar críticas severas, tanto da imprensa quanto da própria torcida adversária, e isso pesa na avaliação do atleta. Rumores indicam que, nos últimos dias, reuniões discretas aconteceram, conversas de olheiros e intermediários circularam em silêncio absoluto, e que o Palmeiras estaria preparando uma oferta robusta.
incluindo valores fixos e variáveis que poderiam superar cifras já vistas no mercado nacional recentemente, mexendo com expectativas de todos os envolvidos e acendendo ainda mais a chama do rumor. Entre torcedores, já se fala em possíveis desdobramentos caso Soteldo realmente aceite o convite do Palmeiras. Muitos comentam que sua saída poderia abrir espaço para novos talentos no Fluminense, mas também alertam que perder um jogador de sua qualidade no meio-campo seria um golpe duro na construção da equipe. Já no Palmeiras, a expectativa é de que um talento como Soteldo possa acelerar processos de transição, quebrar defesas adversárias e se tornar uma das peças-chave do time, gerando um efeito imediato em jogos decisivos. Nos bastidores, a especulação aumenta a cada menção à negociação. Jornalistas próximos à diretoria comentam sobre possíveis estratégias de abordagem e até sobre tentativas de sondar o atleta, deixando claro que estamos diante de um rumor que, se concretizar, mexeria diretamente com o mercado de transferências e com a cabeça dos torcedores. A ansiedade é palpável e cada movimento da diretoria ou do jogador passa a ser interpretado com cuidado, buscando pistas de uma confirmação iminente. A relação entre Soteldo e o Fluminense é outro ponto que alimenta esse turbilhão de especulações. Afinal, o jogador construiu uma relação de proximidade com a torcida, colecionou momentos decisivos e se tornou referência em campo. Um rumor de transferência para o Palmeiras provoca, portanto, sentimentos de surpresa, decepção e até de revolta entre fãs que imaginavam que ele continuaria sendo peça central na equipe carioca por longos anos. Há quem argumente que, em se tratando de futebol, negociações desse tipo são comuns, mas ainda assim, ver um atleta talentoso sendo cobiçado por um rival direto desperta um senso de drama digno de novela. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria do Fluminense estaria estudando estratégias para segurar Soteldo, mas que a oferta palmeirense seria tão significativa que poderia obrigar o clube a tomar decisões estratégicas, incluindo a possibilidade de negociar o jogador para evitar conflitos financeiros ou perder a oportunidade de lucrar em uma eventual transferência. E é impossível ignorar o efeito que esse rumor tem sobre o mercado em geral. Uma negociação envolvendo Soteldo não movimentaria apenas os clubes diretamente, mas também abriria portas para especulações sobre outros atletas, valores de transferências e até ajustes táticos nos times envolvidos. Cada detalhe, desde a aproximação de intermediários até comentários de jornalistas especializados, ganha peso e a narrativa se transforma em uma verdadeira trama de suspense. Torcedores do Fluminense se dividem entre esperança e apreensão, enquanto palmeirenses já começam a imaginar o impacto que Soteldo poderia ter na equipe. É um jogo de expectativas, um cenário onde cada declaração, cada movimento é observado com atenção e onde o rumor sozinho já consegue movimentar discussões acaloradas em todos os cantos do futebol brasileiro. O que parecia apenas um boato de bastidor ganha contornos cada vez mais reais e todos ficam na expectativa do desenrolar dessa história. Enquanto o rumor sobre Soteldo ganha força, surgem novas camadas de especulação sobre o que poderia motivar uma possível transferência para o Palmeiras. Alguns analistas apontam que, além do aspecto financeiro, o jogador poderia estar em busca de um projeto ambicioso que combine visibilidade nacional e internacional e oportunidades de disputar títulos de grande porte. No Fluminense, Soteldo consolidou-se como protagonista,
mas a chance de atuar em um clube estruturado, com investimentos sólidos e foco em conquistas imediatas, poderia ser um atrativo difícil de recusar. Nos bastidores, comenta-se que sua relação com a diretoria carioca, embora respeitosa, poderia não ser suficiente para segurar um atleta com mercado aquecido e projeção crescente. Já entre a torcida, o sentimento é misto. Uma parcela se mostra compreensiva, reconhecendo que decisões de carreira fazem parte da vida de um jogador, enquanto outra parcela se sente traída, imaginando que ver Soteldo em um rival direto seria uma espécie de afronta esportiva, especialmente considerando o vínculo afetivo criado ao longo das temporadas com o time tricolor. As redes sociais não param de debater possibilidades, desde impactos táticos até efeitos emocionais. E jornalistas especializados destacam que essa negociação poderia desencadear uma série de repercussões, não apenas para os clubes envolvidos, mas para todo o mercado brasileiro, influenciando futuras negociações e movimentações de elenco. Um ponto que muitos levantam é a adaptação de Soteldo ao estilo de jogo palmeirense. No Fluminense, ele atua com liberdade criativa, explorando espaços, driblando adversários e sendo o motor de ataques rápidos. Já no Palmeiras, a expectativa é de que ele se encaixe em um sistema mais estruturado, com demandas táticas precisas e pressão constante por resultados. Rumores indicam que os olheiros do Verdão estão estudando cada detalhe do desempenho do venezuelano, avaliando não apenas a habilidade individual, mas como ele poderia contribuir para a equipe como um todo. Esse tipo de análise envolve métricas avançadas, observação de comportamentos em campo e até aspectos psicológicos, já que jogar em um clube que exige adaptação rápida e entrega constante não é tarefa simples. Entre especialistas e comentaristas surgem opiniões divididas. Há quem acredite que Soteldo se adaptaria perfeitamente, elevando ainda mais o nível do Palmeiras, enquanto outros alertam que a transição pode ser desafiadora e que a pressão da torcida e da mídia poderia influenciar seu desempenho inicial. Além do impacto técnico, a possível transferência de Soteldo mexe profundamente com o fator simbólico e emocional do futebol. Um jogador que se tornou referência no Fluminense e passou a ser idolatrado por fãs, se tornando alvo de um rival, cria um efeito dramático que transcende números ou contratos. Torcedores começam a imaginar o dia em que ele entraria em campo contra o próprio clube que o projetou. E a antecipação desse cenário gera tensão e especulação constante. Nos bastidores, comenta-se que negociações desse tipo envolvem não apenas valores financeiros, mas também cláusulas especiais, bônus por desempenho, adaptação cultural e até questões familiares, pois mudanças desse porte exigem ajustes significativos na vida do jogador. Cada detalhe é analisado e debatido, e jornalistas próximos às diretorias enfatizam que qualquer sinal de avanço na negociação gera imediata repercussão, tanto nas redes sociais quanto na imprensa esportiva, tornando o rumor quase tão impactante quanto uma confirmação oficial, mantendo todos atentos ao desenrolar da história. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Outro aspecto relevante é o efeito que uma negociação dessa magnitude pode causar em outros jogadores. Caso Soteldo aceite a proposta do Palmeiras, abre-se a possibilidade de mudanças estratégicas nos elencos de ambos os clubes. No Fluminense, a saída de uma peça tão importante poderia obrigar a diretoria a buscar reposições urgentes,
promovendo jovens talentos ou mirando novas contratações para manter o equilíbrio da equipe. No Palmeiras, por outro lado, a chegada de um jogador com a habilidade de Soteldo poderia gerar ajustes táticos, reposicionamento de atletas e até mudanças no estilo de jogo, já que a equipe poderia se beneficiar de sua criatividade e velocidade para diversificar ataques e surpreender adversários. Analistas ressaltam que essas movimentações não acontecem isoladamente e que o rumor em si já provoca antecipações estratégicas, debates sobre valores de mercado e projeções de impacto, transformando um simples boato em uma narrativa complexa que envolve clubes, jogadores, torcedores e especialistas em um mesmo palco de especulação. Nos bastidores, também surgem especulações sobre como a negociação poderia ser conduzida. Fontes próximas indicam que o Palmeiras estaria preparando uma abordagem silenciosa, com contatos discretos através de intermediários, avaliando a receptividade do jogador antes de oficializar qualquer proposta. Ao mesmo tempo, há quem afirme que a diretoria do Fluminense não pretende ceder facilmente, valorizando Soteldo como ativo estratégico e buscando alternativas para manter o talento em solo carioca. Esse clima de negociação sigilosa alimenta ainda mais os rumores, criando uma narrativa quase cinematográfica, onde cada movimento é interpretado e comentado, e cada declaração pode gerar novas especulações. A ansiedade da torcida aumenta a cada atualização, e a imprensa acompanha cada detalhe, levantando hipóteses sobre valores de contrato, duração, bônus e impacto esportivo, transformando a negociação em assunto diário. Mesmo sem confirmação oficial, e enquanto todos aguardam desfecho, o rumor sobre Soteldo já provocou repercussões emocionais, técnicas e estratégicas. Torcedores do Fluminense se dividem entre frustração e esperança, imaginando cenários em que ele permanece ou decide aceitar o convite palmeirense. No Palmeiras, a especulação já acende debates sobre como sua chegada poderia elevar a equipe e impactar confrontos diretos. O efeito cascata desse boato é enorme. Influencia conversas, provoca previsões, movimenta na imprensa e redes sociais e coloca todos os envolvidos em um clima de expectativa constante. Mais do que números, trata-se de emoção, rivalidade e projeção de futuro. Uma combinação explosiva que transforma o rumor em notícia imperdível. A qualquer momento, cada detalhe pode mudar o cenário. E o futebol brasileiro permanece em suspense, observando atentamente os próximos passos dessa história que já promete entrar para a memória dos torcedores como um dos rumores mais eletrizantes dos últimos anos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!